Pronto, vamos lá, galera. Bom, pessoal, boa tarde. Como a Lu falou, meu nome é Adenilton, sou intensivista de formação, né? E aí, depois médico emergencista também. E fiz especialização também em neurocrítico. E é um assunto que me interessa muito e acho que, assim, já falando, acho que é negligenciado, principalmente nesse ambiente do pós-formado, né? Do recém-formado, na verdade, é porque acham que só o neurointensivista experiente ou só uma UTI muito bem robusta consegue atender e manejar bem o paciente neurocrítico. E eu vou tentar trazer alguns conceitos hoje para vocês de abordagem de neurocrítico e tentar provar para vocês que a gente pode fazer isso e cuidar do paciente neurocrítico, tanto no ambiente de uma sala vermelha, de um pronto-socorro, até mesmo dentro de uma ambulância avançada. E a gente precisa discutir isso realmente, porque muda o desfecho, né? Se a gente não tem uma abordagem adequada do paciente neurocrítico, você pode, como eu costumo dizer, sentenciar esse paciente a um prognóstico, uma morbimortalidade muito grande, tá? Fiquem bastante à vontade para tirar dúvida, interromper, tá? Para a gente tornar aí nossa aula mais dinâmica. Bom, um dos objetivos, né, os principais objetivos aqui da aula é compreender o que é lesão secundária, que é justamente o grande carro-chefe do neurocrítico, é entender o que é lesão secundária e justamente agir e ter condutas para evitar que ela aumente ou que ela aconteça. Entender os princípios, né, de cuidado do paciente neurocrítico, entender a conduta do manejo da hipertensão intracraniana e conhecer condutas de neuroproteção. Então, esse é o objetivo que a gente estabelece aqui antes de iniciar a aula, para justamente ao final da aula a gente conseguir entender se foi alcançado ou não, tá? Bom, pessoal, paciente neurocrítico, por excelência, é qualquer paciente que é acometido por alguma lesão neurológica aguda, né? Então, o paciente com traumatismo crânioencefálico, o paciente com acidente vascular isquêmico, o paciente com acidente vascular hemorrágico, o paciente com TRM, o paciente que tem um sangramento de uma má formação arteriovenosa, qualquer um desses pacientes é considerado um paciente neurocrítico. E por excelência, ele é uma subespecialidade porque a gente entende que todo paciente neurológico é, por excelência, um paciente crítico, né? Então, a gente tem que começar a entender isso daí e desmistificar um pouco, na verdade, muito, essa ideia que o paciente neurológico é um paciente que vai ter sequela mesmo, é um paciente que é subagudo, é crônico, não tem muita coisa para fazer. Então, a gente precisa mudar isso e trazer aquela mesma ideia dos pacientes, por exemplo, cardiológicos, que a gente sabe que tempo é músculo, né? Tempo é coração. Então, a gente tem que entender e agir de forma rápida no paciente neurocrítico, da mesma forma que culturalmente já é estabelecido, por exemplo, nos pacientes cardiológicos. Então, esse mindset que precisa ser mudado e a gente começar a entender que a gente deve e pode fazer isso numa sala vermelha, num pronto-socorro, num ambiente até de pré-hospitalar. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Então, alguns tipos de insultos, né, mais frequentes e que acontecem nesse paciente são os insultos isquêmicos. Podem ocorrer insultos iônicos, né, principalmente quando a gente fala de distúrbio de sódio. Lembrar que o neurônio é uma célula muito sensível a modificações de concentração do sódio, né? Lembrar que existe uma bomba de sódio potássio ATPase, que ela funciona a depender de produção de ATP, e ela regula essa concentração do sódio e do potássio, que isso tem muito a ver com esses conceitos neurocríticos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas entender e saber e olhar com mais carinho, principalmente para o sódio desses pacientes neurocríticos. A questão de lesões ou interações neuroquímicas, né, e alterações imunológicas, tá? Então, quando a gente pensa é, em lesão secundária, é justamente aquela lesão que não é primária, obviamente. Mas o que que efetivamente é essa lesão secundária? É algo que, como se fosse um efeito colateral da lesão que causou aquela entidade clínica. Então, se foi um TCE, esse paciente teve uma contusão, teve um hematoma subdural, teve um hematoma extradural, e o que, que vai acontecer de lesão secundária? Então, é isso que a gente tem que evitar. E, na grande maioria das vezes, o que causa essa lesão secundária
é um processo de isquemia ou de oligoemia, ou seja, de diminuição da perfusão cerebral e essas alterações inflamatórias. E aí, pessoal, vem outro conceito muito importante, que é entender como que a gente vai evitar lesão secundária. É justamente evitar prejuízo no que alimenta o neurônio. De que vive o neurônio, pessoal? Vocês sabem? Um de cada vez, vai. Ninguém sabe de que vive o neurônio, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tá faltando aí para vocês? Vamos, um de cada vez. Todo mundo rindo, mas ninguém querendo falar, né? Vamos? De que vive o neurônio? De duas coisas, efetivamente, né? Glicose, Glicose, excelente. Quem foi que falou? O Enzo, né? fui eu. Isso. E mais o que, Enzo? Água, Não. sódio, Oxigênio? Oxigênio. Perfeito. era Então, mais fácil. o neurônio, assim como qualquer célula, vive de oxigênio e de glicose. E quem efetivamente leva esse oxigênio e glicose para dentro do neurônio? Ou ali pertinho a nível celular? Fluxo sanguíneo, né? Então, é de fácil entendimento que o fluxo sanguíneo é nada mais, nada menos do que um meio para levar glicose e oxigênio. Só por que o apelo do neurocrítico é muito forte quando a gente fala de glicose e oxigênio? Porque ela é uma célula muito sensível. Ela é uma célula que morre em pouquíssimo tempo. Quanto tempo dura ou vive um neurônio sem fluxo sanguíneo adequado, sem oxigênio e glicose? Vocês sabem? Alguém estima? Chuta? Não? Vamos lá, Mari, que eu não sei se é Mariana, estava falando, mas estava com o microfone fechado. Eu ia falar, tipo, 1 minuto, Um assim, minuto? pouco. Quem dá mais? Dá menos ou dá mais? Ó, a Mari chegou perto, galera. 3 minutos aproximadamente. 3 minutos aproximadamente. Então percebam que é um tecido extremamente o quê? Sensível a qualquer alteração de hipoxemia, de hipoglicemia. E aí a gente acrescenta mais um conceito. Vocês concordam comigo se eu tiver um paciente que fica hipotenso, ou seja, que tem esse fluxo sanguíneo diminuído por hipotensão, consequentemente ele vai entregar menos oxigênio, menos glicose para aquele tecido nervoso? Vocês conseguem entender isso? Então é de fácil entendimento que hipoglicemia, hipotensão e hipoxemia vai ser danoso para o neurônio, porque ele vive 3 minutos apenas com esses componentes, concordam? Então, dessa forma, pessoal, vocês já vão levar um conceito de neurocrítico, que é neurocrítico não pode sofrer hipoglicemia, não pode sofrer hipoxemia e não pode sofrer hipotensão. Se vocês não souberem de nada dessa aula, nem o meu nome, que é muito difícil, eu sei, mas saírem daqui lembrando que o neurocrítico não pode ficar hipotenso, não pode ficar hipoxêmico, não pode ficar hipoglicêmico, cara, para mim tá bom, o meu objetivo foi alcançado. Parece bobeira, parece simples, mas muitas vezes as pessoas não lembram disso. E o pior, quando você é uma coisa que não é muito gritante na prática clínica, né? Você só descobre que o paciente está hipoglicêmico se você buscar ativamente que ele está hipoglicêmico. Por exemplo, um paciente neurológico sonolento, você vai achar que é o quê? Pela lesão neurológica, não é? Se você não buscar ativamente fazer uma glicemia capilar, fazer, né, o HGT, você não vai descobrir se aquele paciente está hipoglicêmico ou não. Então, a gente tem que ter uma conduta médica ativa para buscar isso daí. Da mesma forma, a hipoxemia, ela não grita, ela não tem uma apresentação clínica. Você tem que monitorar, você tem que pedir uma gasometria, você tem que botar o oxímetro para avaliar aquilo ali. O paciente não vai ter isso de forma exuberante, a não ser que seja um paciente com quadro de insuficiência respiratória, que não é o caso aqui do nosso paciente neurocrítico. Da mesma forma, o paciente que está com uma pressão sistólica de 110 por 90, pode ser normal para qualquer outro caso, mas para o paciente neurológico que tem algum grau de hipertensão intracraniana, aquela pressão pode não ser adequada, pode ser um grau de hipotensão, a gente tem que jogar essa pressão mais para cima. Então, percebam que o paciente neurocrítico precisa de atitude médica
para você buscar realmente identificar a hipotensão, a hipoxemia, a hipoglicemia e corrigi-la. Porque isso daí, se você não corrige em tempo hábil, você pode, novamente, sentenciar ele a um prognóstico muito ruim. Tranquilo? Dúvidas até agora? Beleza. Então, gente, lesão secundária, na grande maioria das vezes, é causada por isso. A lesão primária, como é de fácil entendimento pelos conceitos que eu falei aqui, a grande maioria das vezes a gente não consegue reverter. O sistema nervoso central não tem poder de regeneração. O neurônio que morreu pelo AVC isquêmico, né, aquela área de necrose, aquela área de isquemia mesmo, a gente não vai conseguir salvar. Mas a gente consegue e deve salvar diminuindo o quê? A área que está sofrendo ainda, mas que não morreu. E como é que a gente faz isso por excelência? Evitando esses três conceitos que eu falei anteriormente para você. Então, isso é evitar lesão secundária. Isso é cuidar de paciente neurocrítico. E aí, nos próximos slides, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso daí. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Aqui, então, para destrinchar os tipos de lesões, né? Então, toda vez que o paciente sofre uma lesão, né, no sistema nervoso central, ele tem essa lesão primária, então pode ser um trombo que obstruiu o fluxo da artéria cerebral média e, consequentemente, ele fez um AVC isquêmico, pode ser uma contusão cerebral por um TCE, pode ser um tumor cerebral que está crescendo. Então, essa é a lesão primária e ela causa, com certeza, algumas alterações. Podem levar a alterações inflamatórias, podem levar a edema cerebral, consequentemente pode levar o aumento da hipertensão intracraniana. Além disso, pessoal, toda lesão primária, ela pode gerar uma lesão secundária, né? E que na grande maioria das vezes, ela pode ser potencializada pelo não cuidado ou pela iatrogenia médica, ou seja, por negligência ou por não conduta adequada. Então, é isso que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente pensa em paciente neurocrítico. O exemplo mais claro é aquele que eu comecei a falar para vocês no slide passado. Por exemplo, um paciente que tem um AVC isquêmico, vamos lá, artéria cerebral média direita, está obstruído ali, é um grande vaso. Se eu deixo a pressão desse paciente 110 por 90, uma pressão normal, ele não consegue encher as áreas que estão em sofrimento e que ainda não morreram com um fluxo sanguíneo adequado. Então, eu vou ter que fazer com que essa pressão fique mais alta. E Papai do Céu é tão bom conosco que ele automaticamente, o paciente que tem AVC isquêmico, ele automaticamente ele se apresenta como, gente? Hipertenso. Por quê? Justamente é um mecanismo regulatório. E aí, se você não tem a sensibilidade de entender que aquela hipertensão do paciente com AVC isquêmico agudo é um mecanismo compensatório, você pode ir lá e fazer uma prescrição de um medicamento hipotensor, né? Achando que está fazendo bem para o paciente, na verdade, você está fazendo a maior besteira do mundo e prejudicando severamente esse paciente. Então, esses conceitos que a gente tem que lembrar. E esse tipo de cuidado que, apesar de ser simples, né, não existe um apelo e muitas vezes o jovem médico não presta atenção nisso e acaba causando complicações maiores. Além disso, gente, vou trazer e vou destrinchar um pouquinho melhor aquela questão da lesão secundária que é causada pelo sódio, né? Então, como vocês bem falaram, né, o fluxo sanguíneo, a pressão arterial é um veículo que vai levar oxigênio e glicose lá para perto do neurônio, lá dentro do neurônio, mas se isso não chega lá, lembra lá terceiro período, ciclo de Krebs, respiração celular, mitocôndria, lembra disso? Uma organelazinha chamada mitocôndria, que tem todas as células, ela vai captar o oxigênio e a glicose, vai produzir 32 ATPs para quê, gente? Para ser utilizado na bomba de sódio potássio ATPase que tem na membrana do neurônio e de outras células, que, de forma ativa, com gasto energético, ela controla a quantidade de sódio dentro e fora da célula. Onde que tem mais sódio normalmente? Fora da célula ou dentro da célula? Um de cada vez, hein? Vocês estão muito afobados. Fora. Fora da célula, tanto é que é um número grande, né? De 35 a 45, né? Então, essa é uma forma de você gravar.
Se essa bomba de sódio e potássio, Pedro, para de funcionar, você concorda comigo que vai ficar mais sódio acumulado dentro da célula, dentro do neurônio? Então, se eu tenho a mesma artéria cerebral média, obstrução de fluxo, aquela área que a artéria cerebral média irriga, não vai chegar nem oxigênio e muito menos oxigênio. Consequentemente, essa bomba de sódio, potássio, ATPase, esse neurônio não vai produzir ATP, essa bomba de sódio, potássio, ATPase não vai funcionar porque ela precisa de ATP e, consequentemente, vai ficar mais sódio dentro da célula. Mais sódio dentro de algum local puxa o quê, consequentemente? Água. Água. E água dentro de uma célula causa o quê, gente? Edema. Isso acontecendo em bilhões de neurônios, há de convir que isso vai causar um edema importante. E o que é perigoso em edema no sistema nervoso central? Ou melhor, melhorando a pergunta, por que é perigoso edema no sistema nervoso central? Acho que é porque não tem pra onde sair, né? Tipo, tá fechado. Ótimo, porque a gente está lidando com um continente hermeticamente fechado, né? Então, ó, meu crânio aqui facilmente estudado anatomicamente, como vocês conseguem ver, né? É uma cavidade hermeticamente fechada que tem algumas coisas lá dentro, né? Tem tecido, neurônio, tem líquor e tem sangue, correto? Se essa bomba de sódio, potássio, TPase para de funcionar e começa a acumular mais água dentro do neurônio, esse neurônio vai edemaciando. Isso numa escala de bilhões de células vai causar um aumento e eu não tenho espaço, ou seja, eu não tenho poder de acomodação desse edema, né? Então, o que esse edema vai causar? Vai empurrar outras estruturas, correto? Eu tenho três estruturas que eu falei, né? Cérebro, líquor e sangue. Se o que está crescendo é cérebro pelo edema, vai empurrar líquor ou sangue. Isso pode trazer algum tipo de repercussão? Sem sombra de dúvidas, né? A gente tem estruturas nobres, principalmente que passam na fossa posterior e lá dentro da única saída do crânio, que é o forame magno, e que se esses vetores de forças, né, confluírem e a resultante for empurrar para a saída, pode levar ao que a gente chama de uma herniação do tronco cerebral e esse paciente morrer, né? Então, o que rege esses mecanismos de acomodação entre esses três componentes, né, componente sanguíneo, componente cerebral e componente de líquor, é a doutrina de Morrow-Kelly, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que ela rege o equilíbrio entre os três elementos, dizendo que toda vez que um deles aumentar, um deles vai ter que diminuir. E, consequentemente, isso para que haja um equilíbrio na pressão intracraniana. Então, toda vez que eu lidar com um paciente neurocrítico, eu tenho que lembrar disso daí. No AVC isquêmico, eu entendo, e acabamos de explicar aqui, até de forma bioquímica e biomolecular, o porquê que a pressão intracraniana aumenta. Mas, por exemplo, num traumatismo crânioencefálico, o paciente bate a cabeça, rompe ou fratura o osso temporal e rompe a artéria meningia média e causa um hematoma extradural, qual é o componente que aumentou ali? O que está aumentando ali, gente? Sangrou, né? Aumentou o componente sanguíneo entre a dura mater e a calota craniana. E é um componente o quê? De sangramento o quê? Arterial ou venoso? Normalmente é Arterial. arterial, né? Normalmente não, arterial. Artéria meningia média. Foi rompida, né, pela tábua do osso temporal. O que eu tenho que fazer? Sangramento arterial estanca assim, naturalmente, faz um êmbolozinho? Não. Eu tenho que fazer um procedimento para ligar essa artéria e evacuar ou drenar esse hematoma. Porque se eu não fizer isso, esse sangramento vai aumentar e esse sangramento vai acabar empurrando estruturas nobres, como o tecido nervoso, né, central, neurônio, cérebro, vai fechar os ventrículos e, no mecanismo de confluência dos vetores de força, vai fazer uma herniação e esse paciente vai morrer.
Então, eu preciso entender qual é o mecanismo desse paciente neurocrítico, o que está acontecendo com ele, ou o que pode acontecer com ele para aumentar a hipertensão intracraniana, para saber o que eu posso fazer para tentar resolver, ou mitigar, ou diminuir esse tipo de lesão, o quê? Secundária. Tranquilo? Beleza até agora? E aí eu vou trazer outro conceito para vocês. Ninguém falou, mas quais tipos de sangue a gente tem no sistema nervoso central? Sangue vermelho, sangue vermelho? Vamos? Como em, Arterial e qual... venoso, né? Isso, como em qualquer componente do corpo humano, a gente tem sangue venoso e sangue arterial. E por que eu pergunto isso, gente? Porque a gente tem que ter firmeza de lembrar disso, porque existe um sistema que leva fluxo sanguíneo para o cérebro, então a gente está lidando aí com valores ou monitorização de valores que influenciam nisso, então a pressão arterial é o principal delas. Se o paciente está hipotenso, é de fácil entendimento que eu, em ortostase, se eu tiver uma pressão baixa, o fluxo sanguíneo não vai chegar de forma adequada no sistema nervoso central, tranquilo? Mas eu entender também que existe um sistema de drenagem, ou seja, que desce. E se vocês pararem para pensar, se essa drenagem ficar prejudicada, pode acumular o que lá dentro? Sangue venoso. E, consequentemente, pode aumentar a pressão intracraniana? Pode. O que poderia diminuir ou afetar uma drenagem de sangue venoso num paciente neurocrítico? E isso trazer um transtorno? Trombose de seio venoso. Trombose, boa. Então, aí a gente vai ter que identificar e vai ter que fazer o quê? Anticoagular esse paciente, beleza. Mas o quê? Pode falar, Mari, o seu microfone está fechado. Ou só está pensando alto? Tava pensando alto. Não, pensa alto com a gente aqui, ó, pra gente entender. É que eu não sei se eu entendi a pergunta, mas você falou de o que pode atrapalhar a drenagem venosa. Isso, isso. Eu tinha pensado na posição da cabeceira, né? Que é um dos. Excelente, excelente. Tá aí uma coisa boba e que muitas vezes a gente não dá importância. Pensa comigo, pessoal. Aquele mesmo paciente, os dois pacientes, ó, que eu dei exemplo aqui, aquele do TCE, que rompeu a artéria meningia média, está fazendo um hematoma extradural ou epidural, e que está empurrando, está herniando, se eu deixo esse paciente na horizontal, né, vai dificultar a drenagem? Vai. E ele já tem um componente de hipertensão intracraniana ferrado porque esse hematoma está em expansão. Se eu diminuo a drenagem, pode ser o pouquinho que faltava para ele herniar, esse paciente. E aí, às vezes, esse paciente, porque se deixou ele mal posicionado lá na sala vermelha do MBOI, esse paciente entra parado cardiorrespiratória antes de ir para a sala cirúrgica, antes do neurocirurgião ter a possibilidade de evacuar esse doente. E aí vão falar assim, ah, putz, era um paciente muito grave mesmo. Não, não era. Dava para você fazer alguma coisa. Só que você não lembrou disso e sentenciou ele a um desfecho ruim, em vez de deixar a cabeceira dele a 30 graus. Tranquilo? Então, são esses exemplos que a gente tem que entender. Da mesma forma que eu pego um paciente com AVC isquêmico de artéria cerebral médica, um AVC extremamente grave, que tem um prognóstico ruim, que faz o que a gente chama de uma isquemia hemisférica, ele pode evoluir com uma hipertensão intracraniana, e se eu não mantenho um posicionamento adequado dele com uma cabeceira, eu posso diminuir o retorno venoso e antecipar uma apresentação clínica de hipertensão intracraniana. Então, isso tudo a gente tem que entender. Então, lembrar dessa doutrina de Morrow Kelly, que existe três componentes, o sanguíneo, arterial e venoso, cérebro e líquor, interagindo em equilíbrio dentro de uma cavidade hermeticamente fechada, é muito importante, porque dependendo do quadro clínico, eu vou poder manipular um deles ou não. Como é que eu manipulo o sangue? Eu posso fazer chegar mais sangue através do aumento da pressão, ou posso facilitar a drenagem aumentando a drenagem com a cabeceira a 30 graus. Outra coisa, ó, paciente neurocrítico pode ficar assim no leito? Ó. Por quê? Comprime o quê, Mari? Pelo mesmo motivo de você facilitar a drenagem. Tá, mas o que vai comprimir aqui?
Por que está A dificultando a jugular, não? drenagem? E isso, eu posso comprimir a jugular e dificultar um pouco a drenagem. E aí, por que eu estou instigando isso? Pensa comigo. Será que um paciente neurocrítico é auspicioso, é uma boa eu puncionar uma veia jugular interna? Ou um catéter lá dentro pode dificultar essa drenagem? Não é uma boa. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente neurocrítico numa sala vermelha, o paciente está precisando de droga vasoativa, cara, talvez não é uma boa ser o primeiro acesso ser a jugular. Cara, funciona uma femoral, depois a gente resolve o que vai fazer com esse acesso, funciona uma subclave, depois resolve. Para vocês que vão começar agora, nesse ambiente de sala de emergência, iniciando a carreira, lidando com paciente grave, sem sombra de dúvida, de olho fechado, vai lá e funciona uma femoral, que vai trazer menos transtorno, menos risco ao paciente e não vai interferir nessa drenagem. Então, olha só, a gente achando que o Derek Shepper vai chegar e vai resolver o problema do paciente neurocrítico, mas na verdade a gente precisa dar condição para o doutor neurocirurgião Derek Shepper chegar e drenar o hematoma. Como é que eu vou fazer isso? Posicionamento adequado da cabeça, funcionar uma veia que não atrapalhe a drenagem venosa do sistema nervoso central, evitar hipoglicemia, evitar hipotensão, evitar hipoxemia, para aí sim eu dar condição e evitar lesões secundárias, para depois o neurocirurgião resolver a lesão primária. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter quando a gente lida com paciente neurocrítico. Tranquilo? Todo mundo está comigo ainda? Viajando muito, muito rápido ou está de boa? De boa. Então, beleza. E aí, pessoal, a gente tem que entender esses conceitos de uma outra forma. Além de eu entregar condições adequadas para que esse neurônio sobreviva e consiga ter o seu metabolismo funcionante, então entregar oxigênio, entregar glicose e para isso manter uma pressão arterial adequada, eu tenho que lembrar que o quê? Que como é que o oxigênio chega lá, né? Através de oxigênio dissolvido e carreado pela hemoglobina. Então, pacientes com anemia muito grave pode interferir na entrega de oxigênio desses pacientes neurocríticos. Então, preciso olhar a hemoglobina desse paciente? Sem sombra de dúvida. Preciso olhar a gasometria desse paciente, ver a PO2 dele, quanto que está, se tem uma quantidade de O2 dissolvida? Sem sombra de dúvidas. Preciso olhar a pressão desse paciente? Sem sombra de dúvida. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para o outro extremo e entender o quê? Esse paciente pode ter um metabolismo neurológico muito acentuado, acelerado, melhorando. Eu posso diminuir o consumo cerebral desse paciente, porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir entregar mais que 100% de saturação, que eu não vou conseguir aumentar muito mais a pressão, que eu não vou conseguir jogar a hemoglobina dele para cima de 15. Mas o que eu posso fazer se há um desbalanço entre consumo e, e oferta? Talvez diminuir o consumo. Como é que eu diminuo o consumo de um sistema nervoso central? Com sedação? Excelente. Vocês já pararam para se perguntar, Pedro, por que que todo paciente grave, ele acaba, o fim de linha dele, não fim de linha, né? Mas em algum momento, quando ele fica muito grave, a gente intuba ele, mesmo que ele não seja neurológico, mesmo que ele não esteja inconsciente? Você já parou para se perguntar isso? Que a gente só entende muito assim, eu vou entubar o paciente quando ele está em insuficiência respiratória ou quando ele está com um Glasgow abaixo de 8, não é isso? Não é mais ou menos isso? Mas na UTI você não vê pacientes graves que estão entubados ou são entubados sem estarem nesse contexto? Vocês já viram isso? Por que que a gente faz isso, gente? Porque a gente entuba o paciente porque a gente vai precisar sedar ele, vai precisar diminuir o consumo dele, vai precisar trazer esse hiperdinamismo para baixo, para diminuir o consumo dele. E para eu sedar um paciente mesmo, eu vou suprimir muitas vezes o drive respiratório, então acaba que eu entubo o paciente. Então, o paciente cardiológico, o séptico, sei lá, enfim, whatever. Qualquer paciente muito grave, em algum momento ele acaba sendo sedado. Por quê? Eu vou conseguir diminuir o consumo metabólico desse paciente. Porque se eu não cedo esse paciente, ele começa a catabolizar e a ficar com o metabolismo muito alto. Então, sedação, sem sombra de dúvida, é uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar e deve utilizar no paciente neurocrítico. É uma das grandes exceções que a gente vê
quando a gente fala de doente grave, pacientes que precisam ficar com um RASS-5, né, que é a escala de sedação, e ficar com uma sedação profunda, são os pacientes neurocríticos. São uma das raras exceções, porque todos os outros pacientes a gente não tem essa indicação tão precisa, né? Então, o neurocrítico é um deles, tá? Então, a gente tem que pensar nesses dois extremos. O que eu posso fazer para aumentar a oferta de glicose, de oxigênio, para evitar a lesão secundária? E o que eu posso fazer para diminuir consumo e também evitar a lesão secundária? Então, sedação, se for necessário, evitar febre, controle de temperatura, indução de hipotermia, em alguns casos, evitar complicações como infecção. Então, isso tudo faz eu também evitar lesão secundária, mas agindo num outro extremo, né? Que é o quê? Diminuindo o consumo, tá? Então, a gente também tem que lembrar disso nesses pacientes. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Me explica esse slide aqui, galera. O que é esse slide aqui? Já que vocês estão entendendo tudo de neurocrítico, lesão secundária. Posso fazer só uma pergunta do Lógico. slide anterior? Já fez uma, Eu, vamos lá para a segunda, então. eu vi que você colocou ali convulsão, né? E, é, tipo, na emergência, até mesmo na enfermaria, assim, paciente que teve TSE, eu vejo que muitos médicos acabam colocando anticonvulsivante na prescrição, tipo, como forma profilática. Eu confesso que eu nunca cheguei a pesquisar, assim, se isso tem evidência ou não, mas eu queria saber da sua opinião. Vamos lá. Tem sim, tem evidência, e eu vou te dar a evidência e a opinião, tá? Paciente com traumatismo crânioencefálico, existe uma escala. Aí eu vou deixar aqui, ó, vou dar sugestão, Lu. Se tiver um tempo oportuno, eu falar, tem uma aula de TCE muito boa, aí a gente pode falar disso. Existe uma escala de, Fechou. de gravidade, que é leve, moderada e grave, e que essencialmente ele se baseia através do Glasgow da apresentação inicial desse doente, né? Então, pacientes com Glasgow de 13 a 15 é leve, de 13 até 9 são moderados, e os pacientes graves são os de 9 para baixo. O que acontece quando a gente pensa em TCE? Quando eu pego um paciente grave, um TCE grave, então são os pacientes com Glasgow abaixo de 9, esses pacientes têm, por excelência, a indicação de monitorização eletroencefalográfica. Por quê? Eles não conseguem definir se o rebaixamento de nível de consciência desse paciente é efetivamente pelas lesões daquele TCE, da contusão, da hemorragia, ou se pode ter alguma alteração eletroencefalográfica. Então, em hospitais de grande porte, o ideal seria o quê? Já na entrada, instalar um EEG, um eletroencefalograma, e avaliar se esse paciente tem alguma alteração de convulsão. E aí sim, se tiver, entrar com anticonvulsivante. Só que você vai concordar comigo, você já rodou no MBOE e conhece outros hospitais particulares, UPAs, que esses pacientes chegam muito graves e até mesmo em hospitais de grande porte, a instalação e a disponibilidade de monitorização eletroencefalográfica, eletroencefalográfica, é muito difícil. Então, o que acontece? Pacientes com TCE grave, todo mundo já ganha fenitoína, faz a dose de ataque e mantém até a internação. E aí, alguns trabalhos mostram que o TCE grave já faz isso profilático, os outros não, ou os pacientes que forem leve ou moderados se apresentarem crise convulsiva na entrada. Então, essas seriam as indicações de fazer fenitoína profilática. Mas o melhor dos mundos seria o quê? Fazer a monitorização eletroencefalográfica, só que a gente não tem disponibilidade. O que a gente faz, então, na prática de recomendação? TCE grave. Faz a idantalização e mantém, e os moderados e leves, se apresentar crise convulsiva, aí faz a indentalização e mantém por até 3 a 6 meses. Tranquilo? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, o que esse slide quer dizer? Se a gente está falando de neurocrítico. Eu estou querendo dizer, gente, que isso daqui é o quê? Um defunto, é algum paciente que morreu, eu não sei o nome, mas que com certeza a causa foi hipóxia ou hipotensão. Paciente neurocrítico, ou ele morre na fase hiperaguda, então é um AVC muito grave, fez um mecanismo de hipertensão intracraniana e ele morreu, não teve o que você fazer, ou um TCE muito grave,
ou a gente papou mosca. Deixou ele ficar com hipóxia, deixou ele ficar hipotenso, deixou ele ficar hipoglicêmico, aumentou, além da lesão primária que ele tinha, aumentou muito a lesão secundária e, consequentemente, ele veio a falecer. Então, de novo, é lógico que não é simples assim, mas eu preciso que vocês tenham essa ideia. Lidar com o paciente neurocrítico, a gente tem muita coisa para fazer. Apesar de o neurônio não se regenerar, a gente tem muita coisa para evitar aumentar a lesão, evitar a lesão secundária. E evitando lesão secundária, você tem um desfecho muito melhor, tem uma chance muito melhor de recuperação desses pacientes. Então, é isso que a gente tem que lidar com o paciente neurocrítico, lembrar sempre disso, tá? Aqui reforçando e trazendo de uma forma mais lúdica, né, e mais visual aquilo que eu falei da doutrina de Morrow Kelly. Então, aqui mostrando aqui, quando você tem um estado normal de uma pressão intracraniana normal, você tem um equilíbrio entre líquor, cérebro, sangue arterial e sangue venoso, e você vê que não escapa nada da torneirinha, tá? Então, esse é o paciente como nós, que estamos aqui, lúcidos, orientados e com poder de concentração. Aqui, ó, quando há aumento, né, do cérebro por um tumor, pode ser que eu aumente a drenagem venosa, pode ser que eu aumente a drenagem licórica, para conseguir manter uma pressão normal. Então, um tumor pode fazer isso. Então, é isso que a gente tem que começar a avaliar. Aqui, ó, quando tem uma massa, né, a massa aumentou muito, e aí eu começo a extravasar sangue venoso e líquor. Isso são as duas formas naturais que o sistema do mecanismo de Morrow-Kelly consegue compensar. É o quê? Drenar mais sangue venoso e esvaziar mais, comprimir os ventrículos, ou seja, esvaziar o sistema licórico. Só que chega um momento que isso não é suficiente. E aí, o que eu vou ter que fazer para drenar isso daí? Vou drenar o líquor, né? Vou posicionar a cabeça e possibilitar a drenagem venosa, vou aumentar o espaço, né? Se é uma massa, um tumor ou um sangramento, vou fazer uma craniectomia descompressiva, retirar a calota craniana para dar poder de acomodação, isso tudo a gente vai avaliar. Ou vou fazer algumas medidas farmacológicas para diminuir a quantidade de líquido dentro desse sistema nervoso central. É uma também. Como é que eu poderia fazer isso pensando em conceitos de osmolaridade? Como é que eu conseguiria fazer isso? Diminuir a hipertensão intracraniana? Uma solução mais osmolar do que dentro do neurônio, para fazer com que a água Ótimo. saia. Então, eu posso pegar, existe soluções de NaCl, né? Concentradas. Então, apresentação de 20%, eu posso fazer soluções, né, diluindo com soro fisiológico de 3%, 7%. Então, são soluções com osmolaridade maior, né? São os famosos salgadões, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Vou fazer uma solução hipertônica, né? Um salgadão. O que vai fazer? Essa solução com alta concentração de sódio, na hora que passar no sistema arterial e capilares do sistema nervoso central, vai literalmente o quê? Chupar, sugar a água que está dentro do meio intracelular. Parece pequeno, mas quando a gente pensa em bilhões de neurônios, você consegue ganhar um espaçozinho e diminuir temporariamente essa pressão intracraniana. Então, isso é uma medida de resgate. Um paciente que perdeu esse mecanismo aqui de equilíbrio, que a doutrina de Morrow Kelly fala, e clinicamente pode estar se apresentando de uma forma grave, herniando, pode ser uma medida de resgate. Ou utilizar, por exemplo, o manitol, que tem o mesmo efeito, né, mas ele é muito mais poderoso. O manitol, a única coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que da mesma forma que ele vai puxar a água do intracelular, depois, daqui uns 30 minutos, o que vai acontecer lá na bolsinha da sonda vesical de demora? Ele vai fazer uma diurese osmótica absurda, né? E aí pode gerar o quê, essa diurese osmótica? Hipotensão. Então, o que perdeu lá no xixi, você tem que repor, porque você pode estar resolvendo temporariamente essa hipertensão intracraniana, mas se você não olha para o xixi quanto que ele perdeu e não repõe, você pode começar a lesar, fazer uma lesão secundária por hipotensão. Então, esses cuidados a gente tem que tomar bastante cuidado. Esses cuidados a gente tem que tomar bastante, prestar bastante atenção. Tranquilo? E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês. Putz, Adenilton, como é que clinicamente, então, eu vou ver que esse equilíbrio aqui se perdeu? Como é que esse paciente clinicamente vai se apresentar? É através de tomografia que eu vou olhar? Eletroencefalograma? O que eu tenho que prestar atenção nesse doente
que perde esse equilíbrio aqui, regido pela doutrina de Morel-Kelly. Perdeu esse equilíbrio, a pressão intracraniana vai aumentar. Como é que isso se apresenta clinicamente, então? É aquela tríade de. É que eu acho que ela acontece poucos casos, né? Mas dá para você olhar padrão respiratório, pressão arterial e frequência cardíaca. Isso, tem um nome, tem um epônimo isso, né? Alguém lembra? Tríade de Cushing, né? Tríade de Ou Cushing. Isso, eu vou mostrar mais para frente, mas antes disso, vou trazer esse outro conceito aqui, ó, curva de Langfit. O que que essa curva fala, gente? Que ela é uma curva de pressão aqui no eixo Y, volume no eixo X, e ela mostra o seguinte, que lá dentro do crânio, o volume de alguma coisa pode ir aumentando e vai aumentando também a pressão. Só que chega aqui nesse ponto de inflexão, que qualquer aumento mínimo de volume pode gerar um aumento exponencial de pressão. Então, esse é o momento que o paciente clinicamente vai se apresentar como a Mari falou, vai se apresentar como um paciente que está com hipertensão intracraniana e clinicamente ele vai apresentar a tríade Cushing, né? A pressão arterial vai aumentar muito, eu vou ter um descontrole do ritmo respiratório, eu posso apresentar uma respiração tipo Biot, tipo Cheyne-Stokes, anárquica, né? E além disso, ele vai começar a apresentar bradicardia. Mais importante que decorar, por que que acontece a tríade Cushing nesse momento aqui, pessoal, que ele está herniando? Ou seja, que o volume do sangue, ou do tumor, ou do hematoma, ou do edema aumentou muito, e aí ele vai começar a ficar hipertenso para caramba, bradicárdico, e além disso, alteração do ritmo respiratório. Por que que clinicamente ele se apresenta assim quando ele está herniando? Não decora. Porque nesse momento aqui, pessoal, como a calota é fechada, todas as confluências vetoriais de força vão estar confluindo aonde? Para a saída do crânio. Qual é a única saída? Forame magno. O que que passa lá? Mesencéfalo, ponte bulbo. Controle de respiração, controle e origem do nervo vago e controle de barorreceptores. Então, o paciente está herniando, o último mecanismo dele vai ser o quê? Cara, vão aumentar muito a pressão arterial para ver se chega um pouquinho de sangue ainda no cérebro, mas como ele está comprimindo ali a origem do vago, ele vai se apresentar com bradicardia. Como está pegando ponte e bulbo, ele vai apresentar essas alterações respiratórias. Então, é o evento final de que o paciente pode morrer por hipertensão intracraniana se você não faz nada. O que que eu posso fazer para isso? Medidas de resgate. A gente já falou algumas, né? Então, fazer a solução hipertônica, fazer um manitol, manter a cabeceira 30 graus, não deixar o pescoço desse paciente dobrado, né? Esse paciente tem que estar sedado, que se ele tossir, der uma tossidinha, pode ser o aumento mínimo que faltava para ele acabar de herniar. Então, olha que conceito legal que eu lembrei agora. Será que um paciente que está rebaixado, que você vai entubar, que está apresentando tríade de Cushing, você pode ir lá laringoscopar ele de boa, sem nenhum problema? Não. Esse paciente, por causa de dor, ele pode aumentar a hipertensão intracraniana e morrer. Esse paciente, por causa de um reflexo de tosse, que você não bloqueou ele numa intubação, ele pode herniar e morrer também. Então, percebam que cuidado neurocrítico, pessoal. Ó, que eu não falei de tomografia ainda, falei porque a Mari perguntou da questão do eletroencefalograma, mas é clínica pura. É olhar o doente e entender o doente. Eu não preciso de um neurocirurgião para cuidar de neurocrítico. Eu preciso saber medicina. Tranquilo? E entender principalmente essa questão de lesão secundária. Tranquilo? Deu para entender aqui, curva de Langfit? E aí, mostrando aqui os mecanismos de herniação, ó, pode ser vários, mas a herniação final é justamente essa daqui, ó. É a do tronco cerebral. Mas o hematoma pode fazer uma... Eu tenho que lembrar que o sistema nervoso central é dividido em compartimentos, né? Então, tem a fossa anterior, tem a fossa posterior. E lembrar que de fácil entendimento, né, através da teoria de Morokeli e tudo que a gente discutiu, por isso que qualquer lesão na fossa posterior, que ela é uma fossa, né, pequena,
bem apertadinha, que compõe o cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo, tem um tentório, aquela membrana em cima do cerebelo, e a base dela é o osso occipital, qualquer sangramento ali, qualquer tumor ali, qualquer pancada ali, tem um risco muito maior de fazer uma herniação. Por quê? Tem menos complacência, diferente das lesões supratentoriais. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente idoso, por que que o idoso ele consegue se manter mais tempo sem apresentação clínica de herniação ou de hipertensão intracraniana? Porque ele tem atrofia cerebral, então ele vai ter mais espaço de acomodação, diferente do paciente jovem, o TCE jovem. Consegue entender isso? Deu para entender? Então, todos esses conceitos, gente, a gente tem que passar na nossa cabeça quando a gente estiver lidando com um paciente neurocrítico, tá? Muito bem. E aqui, ó, como a Mari falou, a tríade Cushing, né? Esse daqui é o Dr. Harvey Cushing, que era um neurocirurgião americano, e que ele que descreveu a tríade Cushing. Ele trabalhava muito com TCE e ele que iniciou todos os estudos, né, do adenoma hipofisário, por isso que tem síndrome de Cushing, tem um epônimo, né, em homenagem a ele também. Então, por isso que e ele descreveu muito bem. Os pacientes, quando faziam TCE e começavam a piorar, a ficar grave, o evento final, antes dele morrer, ele se apresentava com a tríade Cushing, né? Hipertenso, bradicárdico e com alteração respiratória, né? Apresentando Chine-Stokes, anarco ou bio. Tranquilo? Então, clinicamente, quando eu entender que é um paciente com AVC e está apresentando tríade Cushing, cara, aconteceu alguma coisa. Eu não preciso de tomografia. Eu sei que ele aumentou a pressão intracraniana. Será que é por edema? Será que aquele AVC isquêmico era muito grande e ele fez uma transformação hemorrágica? Cara, vou tomar as medidas, controlar essa hipertensão, tratar o que tem que ser tratado, descer para tomografia e chamar o neurocirurgião. Então, isso tudo a gente tem que raciocinar, né? Tem muita coisa para a gente fazer num paciente neurocrítico que muitas vezes não precisa de uma UTI, não precisa de um neurocirurgião. Precisa a gente olhar o doente e entender o doente como um todo. Tranquilo? E aí, galera, eu vou trazer um dos últimos conceitos, que é um dos conceitos mais importantes quando a gente pensa em neurocrítico. Como eu falei para vocês, para chegar sangue, oxigênio e glicose, eu preciso da pressão arterial, subindo aqui pela carótida, pela basilar, né, e o sistema vértebro-basilar, correto? Só que vocês concordam comigo que dependendo da pressão intracraniana, essa pressão sanguínea pode ser suficiente ou não? Se eu tenho uma resistência, uma pressão intracraniana muito alta, pode ser que 110 por 80 não consiga vencer a pressão intracraniana e gerar um fluxo adequado, concorda? Por isso que pacientes neurocríticos, principalmente pacientes com TCE, com tumor cerebral, pós-operatório de neurocirurgia, é muito de bom tom que eles tenham a monitorização da pressão intracraniana. Para eu saber quanto que está de pressão intracraniana, para eu saber quanto que eu tenho que manter de pressão arterial. E fazer a diferença entre elas, que é o chamado pressão de perfusão cerebral, PPC. Tranquilo? Que tem que ter um valor ideal justamente para eu garantir que sim, está chegando sangue de forma adequada lá. Porque muitas vezes eu vou ter que diminuir a pressão intracraniana, mas algumas vezes eu vou ter que subir a pressão arterial para manter a perfusão adequada. Tranquilo? Tranquilo? Entenderam isso? E aí existem algumas formas de eu monitorar essa pressão intracraniana, né? Uma que é a clássica e é melhor por dois motivos, que é o catéter intraventricular. Primeiro que ele consegue absorver e entender a pressão, esses somatórios de vetores, porque ele está lá dentro do ventrículo. E a outra, pensa comigo, se é um paciente que sobe muito a pressão intracraniana e eu tenho um catéter lá dentro do ventrículo, o que eu posso fazer quando estiver apresentando tríade de Cushing? Fala aí, Pedro. Drenar? Isso, abrir um pouquinho e drenar um pouquinho de líquido. Pode ser uma conduta salvadora, rápida, segura. Tranquilo? Então, esse é o ideal. Mas as outras formas podem ser o quê? Um catéter intraparenquimatoso e um outro subdural, tá? E aí, a terapia do neurocrítico evoluiu tanto, gente, que há de convir que se eu deixar para entender que o paciente está herniando só quando ele apresenta a tríade Cushing, pode ser que eu tenha pouco tempo para fazer alguma coisa.
Mas, hoje, eu consigo, monitorando a pressão intracraniana, que botar lá no monitor e analisar a curva, a onda da curva da PIC, que é justamente essa, fisiológica, onde que existe uma P1, uma P2 e uma P3. A P1 é a pressão intracraniana durante a sístole. A P2 é quando você tem um fechamento da válvula aórtica e a P3 coincide com a pressão diastólica. Então, o formato fisiológico de uma pressão intracraniana, uma monitorização de pressão intracraniana, é esse daqui. E olha que legal. Se eu tenho, em algum momento, essa pressão intracraniana com a P2 maior que a P1, mesmo que o número, e aí eu vou falar aqui para vocês que o número que a gente suporta é até 22, mesmo que o número esteja em 18, mas a P2 já se apresenta com esse formato, significa que eu já perdi a complacência do sistema, que é aquela teoria de Morochelli, desculpa, não existe mais chance de complacência, de acomodação. Ou eu faço alguma coisa agora, ou daqui a alguns minutos ele clinicamente vai se apresentar com a tríade de Cushing. Então, isso é bem importante. Então, não é só o número da pressão intracraniana que eu preciso monitorar. Eu preciso monitorar clinicamente o paciente, para identificar tríade de Cushing ou não. Preciso monitorar a curva da pressão intracraniana. Preciso monitorar a glicose do paciente, o oxigênio do paciente, a saturação e a pressão arterial. Então, a monitorização da pressão intracraniana é extremamente importante para esses pacientes neurocríticos. E quem que eu monitoro? Os pacientes neurocríticos. Então, por exemplo, no TCE, existe recomendação de todo paciente com TCE grave ter monitorização de PIC, o moderado com alterações tomográficas também, e os pacientes com pós-operatório de neurocirurgia, algumas recomendações ainda que não são tão categóricas, mas quando, por exemplo, fossa posterior, um tumor hemisférico, esses também precisam justamente para eu pilotar e conseguir controlar melhor esses pacientes no pós-operatório. Então, isso é de extrema importância. Tranquilo? E aí, gente, chega naquele conceito que eu falei para vocês, ó, que é a PPC, que é justamente eu vou saber se realmente está chegando sangue adequado para aquela condição neurológica do paciente, diminuindo a PAM pela PIC. Então, uma PAM, vamos botar de 80 e tem uma PIC de 20, lá no limite superior, 80 menos 20, eu vou ter uma PAM de, ou uma PPC, desculpa, de 60. 60. É um número baixo. Então, eu vou deixar aqui o número para vocês. Ó, de 65 a 70 é uma meta adequada. 70 é uma meta adequada de PPC. E aí eu vou ter que entender o que eu vou subir, o que eu vou manipular, né? Vou subir a pressão ou vou abaixar a PIC? Aí vai depender de cada paciente. Tranquilo? Beleza? Lembrar aqui, gente, desse conceito aqui também, ó, de conteúdo arterial de oxigênio. Muitas vezes eu posso estar garantindo um fluxo sanguíneo adequado, mas será que ele tem conteúdo arterial de oxigênio? Isso vai depender de quê? Do número de hemoglobina e da saturação e do oxigênio dissolvido. Então, eu preciso de gasometria para esses pacientes? Sem sombra de dúvida. Preciso saber da hemoglobina desse paciente? Sem sombra de dúvida. Tá? Então, percebam que, assim, não falei ainda de tomografia, não falei de neurocirurgião, mas é clínica pura e que dá para fazer no pronto-socorro. Tá? Dá para fazer numa UTI de baixa complexidade. Só que a gente tem que cuidar do neurocrítico, olhando para o doente e utilizando os recursos e conceitos que a gente está envolvendo aqui. Esse daqui, para mim, é o principal também, a principal conduta quando a gente lida com o neurocrítico, é entender a necessidade do neurocheck. O neurocheck é o quê? É fazer um checklist, fazer um Glasgow, olhar a pupila, olhar a respiração, olhar a pressão arterial, olhar se há déficit focal ou não, se piorou ou não, do paciente neurocrítico de forma organizada e temporalmente. Então, a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, isso é muito mais fiel do que repetir a tomografia amanhã. Isso é muito mais precoce de identificar alterações do que olhar para pique. Então, eu preciso criar, e nós como médicos, né, líderes naturais da equipe multi,
a gente tem que capacitar a nossa equipe que trabalha com a gente no plantão e mostrar a importância dele. Ó, olha a pupila de vez em quando, se mudar alguma coisa na pupila, me fala, se o paciente rebaixar, me chama, fica de olho na respiração, explicar para eles. Eles não têm a possibilidade de entender da forma que a gente entende toda essa fisiologia do neurocrítico, mas a gente precisa chamar eles para o nosso lado, porque a gente é ser humano, a gente não consegue. Se eu tiver uma UTI neurocrítica com 10 doentes e eu não tiver uma equipe capacitada, e eu tiver que fazer neurocheck em todo mundo e fazer esse raciocínio de fisiologia em todos os doentes, estou ferrado, não vou dar conta. Então, a gente precisa capacitar e entender a importância do neurocheck, que é nada mais, nada menos do que repetir o Glasgow de forma periódica, analisar a reação pupilar de forma periódica, analisar a respiração de forma periódica e avaliar o déficit neurológico de forma periódica. Tranquilo? Beleza? E aí, pensando na hipertensão intracraniana, eu já vou falar para vocês que é o quê? É o estado do paciente que tem uma pressão intracraniana acima de 22 por mais de 10 minutos. E aí eu vou ter que entender, como é que eu vou tratar isso? As primeiras terapias, né, as terapias primárias, é justamente o quê? Cabeceira adequada, controle do sódio, sedação, tá? E existe as terapias de quê? De resgate, quando existe uma hipertensão intracraniana refratária. Então vai ser o quê? Terapia hiperosmolar, né? O salgadão, o manitol, a drenagem do líquor, como o Pedro falou, né? Se tem um catéter lá, eu posso drenar, ou numa fase mais grave, arrancar o tampo da cabeça do doente, uma craniectomia descompressiva. Então, isso tudo a gente tem que entender. Mas eu não posso pensar na hipertensão intracraniana só nessa medida de resgate. Eu tenho que pensar nessa toda aqui, ó, do lado esquerdo, né? Eu vou fazer o ABCD do paciente, manter a via aérea dele pérvia, saturação adequada, circulação adequada, a glicemia dele adequada, cabeceira elevada, posição neutra, prevenir, tratar febre. Não utilizar, isso é muito importante, gente, agora que vocês estão formando, entender que reposição de glicose, ela pode e deve ser feita de várias formas. Mas, por exemplo, tem doente que vocês veem lá no Vila, que é um paciente oncológico, um pós-operatório, que não consegue se alimentar e está lá com soro glicosado a 5%. Está tudo bem para esse doente? Está tudo bem. Mas o neurocrítico, seria bom fazer um soro a 5%? Não, seria péssimo. Se é um neurocrítico, o que é um soro a 5% de glicose? 5% de glicose e 95% de água. Se eu encho ele de água, eu posso favorecer o quê? A mais edema celular, mais edema do neurônio. Então, posso trazer um edema cerebral iatrogênico. Então, a gente corrige hipoglicemias de pacientes neurocríticos apenas com soluções hipertônicas, ou seja, glicose de apresentação hipertônica, 50%. Poucos volumes e pouca água. Então, esses detalhes é bastante importante a gente olhar. Então, é importante olhar o sódio do doente neurocrítico todos os dias, sem sombra de dúvidas. Tá? Corticoide aqui, gente, são em condições apenas quando a gente fala de tumor. Tumor que gera edema citotóxico, né? Aí alguns tipos de tumores ou pós-operatórios de neurocirurgia, a gente pode lançar mão de dexametasona justamente para diminuir um pouco do edema, entendendo aquele raciocínio da doutrina de Morrow Kelly, tá? Alguém lembra de mais alguma medida que a gente possa fazer manipulando um dos três componentes, cérebro, líquor ou sangue, que eu possa diminuir a hipertensão intracraniana de forma rápida? Que eu não falei ainda? Valendo um churrasquinho e uma Heineken, que é a Luciana que vai pagar, inclusive. Não? Só se for de legumes. Ah, pelo amor de Deus. Mas a Heineken ela aceitou, viu, gente? Então tá bom. Não, só se for um freixenet. Ai, meu Deus. E zero ainda, né? Não, gente. Pensa comigo. Existe alguma coisa que manipula a quantidade de sangue arterial lá no sistema nervoso central? Que faça vasoconstrição ou vasodilatação do sistema arterial? O quê?
É o CO2. CO2. Isso, Matheus, muito bem. Boa, Matheus. Muito De bem aumentar a lembrado. frequência respiratória. Então, olha que legal. Se o paciente neurocrítico está entubado e eu já fiz terapia hiperosmolar, vou drenar um pouco de líquido, eu posso manipular o CO2, que é extremamente rápido, que a gente sabe que o CO2 é 20 vezes mais difusível. Então, se eu aumento o volume minuto, ou seja, aumentando a frequência respiratória aumentando o volume corrente, eu vou conseguir, entre aspas, lavar o CO2. Vou fazer o quê? Com que o CO2 venha para o limite inferior ou abaixo de 35, e isso faz o quê nas artérias e arteríolas do sistema nervoso central? Vasoconstrição. Então, se eu faço vasoconstrição, dentro daquele raciocínio da teoria de Monochelli, vai ter menos sangue arterial, consequentemente vai diminuir a hipertensão intracraniana, correto? Só que qual que é o perigo disso, gente? Você limitar o fluxo de sangue para o cérebro ao ponto de você começar a isquemia. Exatamente. Isso é uma medida de resgate. Quando eu tiver aquela alteração lá na P2 da PIC, quando eu tiver uma TRI de Cushing, quando eu tiver alguma alteração que me chame a atenção, que esse paciente possa estar herniando, beleza, eu posso lançar a mão dessa terapia. Lavar o CO2, né? Aumentar o volume minuto, ou aumentando a frequência respiratória, ou aumentando o volume corrente, diminuindo o CO2, fazendo com que temporariamente haja uma vasoconstrição do sistema arterial, do sistema nervoso central, para você segurar as ondas e evitar essa herniação. Mas se eu persisto e mantenho esse padrão de ventilação por muito tempo, eu posso gerar o quê? Lesões isquêmicas. Então, isso é medida de resgate, não existe medida de profilaxia. Isso é importante porque muitas vezes, quando você chega num pronto-socorro, chega um paciente com TCE, as pessoas lembram disso e querem fazer isso de forma profilática. Chega um TCE e já querem entubar ele, sedar e já botar ele com uma frequência respiratória alta. Não. Isso é medida de resgate. Tranquilo? Beleza? Boa. Bom, pessoal, outras medidas quando a gente tem uma hipertensão intracraniana grave, uma é fazer a monitorização do EEG, então a gente pode utilizar até o BIS, que vocês já devem ter visto em alguma UTI, e sedar realmente o paciente, né, a níveis bem baixos, fazendo com que o padrão de eletroencefalo dele seja de surto-supressão, né? Ou iniciar como a barbitúrico, mas que é muito mais complexo e trazem algumas complicações. Mas o ideal mesmo é a gente lembrar de sedação adequada, monitorização, analgesia, posicionamento da cabeça, terapia osmolar, ficar de olho no sódio e drenagem licórica e a terapia da manipulação do CO2 através da ventilação mecânica. Então, lembrando disso, a gente consegue manipular muito bem um paciente com hipertensão intracraniana, tá? Como é que a gente monitora essa pressão intracraniana? O padrão ouro é o catéter, né? Mas a gente pode estimar ela também através da velocidade do Doppler transcraniano, utilizar ultrassom transcraniano, a bainha do nervo óptico, que é super fácil de fazer, dá para a gente fazer a beira-leito, e a pupilometria. Então, existem outras formas da gente avaliar. Fundo de olho também a gente consegue inferir que o paciente pode estar com hipertensão intracraniana. Galera, eu acho que era isso. Dúvidas, reclamações, sugestões, ponderações? Doutora Luciana? Ponderar que você foi muito bom no horário. Hoje eu fui mais rápido, viu? Então, eu vou agradecer antes de encerrar a gravação. Muito obrigada, meu amigo. Você foi excelente. A À informação disposição. passada no tempo hábil. Muito bom. Ótimo. Da outra vez eu fiquei 2 horas, gente. Vocês deram sorte. Eu tomei tantos porros que eu falei, não, tem que cravar 1 hora. Ó, tá vendo? Eu já interrompi a gravação antes dessa falácia que você tá falando.